Pessoal, começar agora um pouco com vocês da terceira série sobre nosso conteúdo, né? É um momento bastante estranho que nós estamos vivendo agora nesse período, né? Esse momento histórico, tá certo? E é um momento histórico em muitos sentidos, né? Porque possivelmente essa crise do coronavírus, né? E pessoas pegarem uma doença considerada nova, né? A Covid-19, crise que vai marcar possivelmente o nosso século, né? A gente estuda lá nos livros de história sobre a crise de 1929, a crise econômica que paralisou o mercado. Possivelmente isso vai acontecer novamente, ou já está acontecendo, né? Porque se tratar de uma pandemia, todo mundo está sendo afetado. Nós ouvimos lá no livro de história sobre a gripe espanhola, sobre a peste negra, e nós estamos vivenciando mais uma vez algo que vai entrar nos livros de história. Só que dessa vez é ao vivo, né? A gente está vendo, está acompanhando e como a filosofia, como também a sociologia, que também estudamos, né, pode ajudar a compreender, é a primeira vez que o mundo está interconectado, né? Nós não temos uma conexão somente de internet que me permite falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas nós temos uma interconexão através do ar. Então, eu posso viajar daqui até a China de avião. Nós temos uma interconexão através do comércio, o que é produzido lá no Oriente chega aqui no Brasil, o que é produzido nos Estados Unidos chega aqui, a gente produz e manda para lá também. Então, tem pessoas indo e vindo todo, certo? O mundo está globalizado e o que acontece em qualquer país do mundo impacta nos outros, beleza? Então, possivelmente, nós estamos nos dirigindo não só para uma crise histórica, né, mas para uma crise da história, a ponto disso proporcionar uma transformação social histórica nunca antes vista ou não esperada para esse momento, tá certo? Para vocês entenderem a gravidade do que está sendo colocado, do que está sendo colocado nesse momento, ok, gente? Então, vamos prestar atenção em tudo que está sendo feito. Bem, nesse contexto, né, nós acabamos entrando em uma coisa também nova. Eu nunca tinha experienciado isso na minha vida, acredito que nem meus pais, que é o que a gente chama de quarentena, né? Nós estamos recebendo a recomendação do governo, tá certo? De não sair de casa, para não servir de vetor de contaminação para outras pessoas e nem de sermos contaminados, porque é um grande risco, né? Pegar uma doença nova e principalmente um risco para o colapso, né, do sistema de saúde no Brasil, tanto privado quanto público, está sofrendo aí o risco de colapsar, né, de ter mais pessoas necessitando do que leitos e profissionais para cuidar. Então nós estamos em quarentena, tá certo? Só que assim, quarentena é isolamento social, distanciamento físico, e não é paralisia de vida, né? Nós não estamos de férias, nós não estamos interrompendo a nossa dinâmica de vida, nós só estamos distantes das pessoas. Só que, mais uma vez, né, com esse novo contexto histórico, agora a gente tem a possibilidade de se comunicar mesmo estando distantes. E daí surgem essas videoaulas que nós estamos aqui hoje tratando, né, dessa maneira, ok? E nesse clima, né, de videoaulas, a gente está aqui para tratar o que vínhamos conversando já com vocês durante esse trimestre, que é sobre conteúdo do capítulo 1 do módulo dos grandes temas de filosofia. E esse capítulo trata sobre a morte. E parece bem pertinente tratar disso agora, porque nós estamos isolados, não só para não colapsar o sistema de saúde, mas porque existem várias pessoas no mundo morrendo por causa disso, né? E a gente fica, inclusive, com medo que isso nos aconteça ou aconteça com alguém próximo, né? Ontem eu conversava com um amigo
E ele dizia que está dentro do quarto dele em casa porque ele teve contato com uma das primeiras pessoas que testou positivo aqui no Rio Grande do Norte. Né? Então, para você ver que está alcançando pessoas que a gente conhece. Não é algo só de cinema, né? Bem, o que acontece? Nós, nesse momento bem interessante, eu vou aqui diminuir a tela que projeta meu rosto para projetar o conteúdo. Vamos voltar a falar sobre a morte. Ok, gente? Então vamos falar sobre a morte, né, gente? A gente está falando sobre isso. Estou projetando aqui para vocês o conteúdo que está no capítulo 1, e só voltando à explicação do que a gente vai fazer, tem uma proposta de atividade para vocês, tá certo? Primeiro, a produção de um texto. Quero que vocês relacionem essas reflexões que nós estamos estudando agora durante esse primeiro trimestre, o que está acontecendo no mundo. Aí a filosofia, né, servindo para vocês pensarem o agora e o que se passa na sociedade com vocês, tá certo? Já que nós estamos na iminência de um colapso da saúde pública, tem muita gente morrendo, inclusive discursos minimizando, né, a quantidade de mortes, dizendo que a gente não deveria parar de viver porque algumas pessoas vão morrer, já que todo mundo morre. Enfim, são coisas desse tipo que a gente escuta por aí. Então, vocês vão utilizar, tá certo, na primeira atividade, essas reflexões que nós fizemos durante esse trimestre, que eu vou revisar hoje, a estar tá avaliando esse momento, refletindo filosoficamente sobre ele. E aí tem algumas atividades do livro também que eu passei lá para vocês, beleza? E vocês vão ter tempo de fazer isso. Então a proposta do vídeo de hoje é conversar sobre isso e a gente revisar o conteúdo visto. Próxima semana a gente deixa de falar de morte e passamos a falar de felicidade. Parece uma coisa mais interessante, né? Inclusive, nós estivemos terminando o conteúdo em sala, né, sobre a morte, e hoje, nessa revisão, vai ser só no sentido de fato para relembrar, para a gente não perder o fio da meada, ok? Vou passar aqui o conteúdo para vocês. Olha só, a gente começou o ano refletindo sobre como a morte acaba, por ser um fato da vida, né? Olha só que interessante, é a única coisa que a gente não pode escapar na vida é da morte. Ela acaba sendo tratada de algumas maneiras diferentes em vários tipos de sociedades e de culturas. Nesse ponto aqui, nesse ponto é do assombro ao tabu, né? As pessoas se assombram, ela é um tabu, ela é cultuada por alguns, ela é esperada por outros, enfim, a morte é um fato da vida e por isso ela é muito debatida, beleza? E como ela é um fato do ser humano, é por isso que ela é objeto de reflexão filosófica. Percebam que a gente não vai estar refletindo sobre coisas que vão apenas fazer parte da vida de alguns. Não. Que está no nosso nossa constituição enquanto seres, né? O fato que vai acontecer esse momento, beleza? E como então se deparar com isso? Como conviver com isso, né? E a gente observa então, que isso é tratado de várias maneiras diferentes. Olha só no primeiro ponto ali. A morte sempre assombrou a humanidade. Existem civilizações pré-históricas mostram que elas cultuavam seus mortos. Inclusive hoje, a gente se debate, inclusive religiosamente, como a gente se relaciona com pessoas que morreram, ou se existe essa possibilidade e assim por diante. Né? A presença, a ausência, são coisas muito debatidas até hoje. Então, a gente falar que isso é algo ahistórico, é algo que supera o momento histórico de alguma sociedade. Né? Confrontar o fato da morte. Segundo ponto de Galileu é recorrente entre os mais diversos grupos humanos que se procure a fé religiosa, né, diante do mistério da morte. As pessoas acabam tendo uma visão sobre ela mais religiosa, havendo vida após a morte, havendo continuação da vida, havendo possibilidade de ressurreição e assim por diante. São coisas que as pessoas conversam sobre.
ponto que as sociedades tradicionais, marcadas por modos de vida majoritariamente comunitários, recorrem a cerimônias para marcar acontecimentos como o nascimento, o casamento e também a morte, o que faz com que ela seja tratada como de forma mais natural. Até hoje, né, a gente presencia essas cerimônias, digamos assim, comunitárias. A gente chama de velório e assim por diante. Outras sociedades fazem outros tipos de cerimônias, né? Às vezes, inclusive, para a sociedade toda, quando algum indivíduo importante está passando por isso e assim por diante. Então, a gente percebe que a morte é um tabu, tá certo? Como conclui ali o antropólogo Geoffrey Gore, que aponta que nas sociedades tradicionais o sexo era a maior proibição, já na sociedade contemporânea, né, a gente vive um período de liberdade, né? O tabu é a morte, beleza? Inclusive para a ciência, né, que tem um conhecimento mais completo, mais do mundo, isso ainda continua sendo um tabu, né? Nós continuamos com dificuldade de encarar esse fato da vida. E a gente se depara, então, né, com a questão da negação da morte e as mortes precoces. Olha, a gente, em geral, acaba atrelando a morte à tristeza. É por isso que as pessoas fazem um esforço muito grande para evitar esse momento, beleza? É como se aquilo fosse, de fato, o fim de alguma coisa e não o fato e a gente tivesse que fazer o possível para escapar. Quando eu falo disso, gente, no sentido de escapar, continuar vivendo, como algo normal que a gente faz no dia a dia, né? A gente evitar e continuar vivendo. Não. Porque as pessoas negam tanto esse fato da vida que acabam tentando usar a ciência e algumas outras coisas para criar condições para que a vida nunca acabe. Entende? Ou seja, é o exagero perante esse fato. E aí surge na ciência o que hoje é chamado de criogenia, que é o congelamento de corpos a baixas temperaturas, na esperança de que no futuro a ciência descubra um modo de reviver esses corpos, certo? E as pessoas voltem a viver normalmente. Nunca voltem, nunca passem pela morte, né? Na realidade. As concepções, né, acabam entendendo que o ser humano é unicamente um corpo, no fim das contas. Se não é uma alma, não está paralisado, ou se for uma alma, está dormindo, e assim por diante. Mas isso tudo está naquilo que a gente chama de negação da morte. As pessoas não querem passar por isso. Ok? Então vejam, as pessoas estão tentando o tempo todo se livrar desse fato. Então, por mais que existam, né, dizendo no segundo ponto, essas tentativas de superar a morte, ela continua sendo atingida, continua atingindo, né, a todos. É um fato que não nos livramos. Inclusive, né, existem mortes que não são naturais. Como é que você, então, por exemplo, congelar um corpo depois de um acidente que acaba com o corpo, né? E assim por diante. Então, são coisas que existem na possibilidade. E hoje, nessa iminência da pandemia, né, no contexto da pandemia, nós vivemos justamente esse tipo de morte que não é natural. Né? É um acidente histórico e assim por diante, beleza? Então, também existe uma outra questão, a questão da penúria, beleza? A penúria é quando as pessoas morrem de pobreza, de fome, ou por incapacidade dos sistemas de saúde de estar lidando com as pessoas. Ok, gente? Então temos vários problemas. Aqueles que negam, aqueles que morrem antes do tempo e aqueles que vivem nessa iminência. Como então refletir filosoficamente sobre essas coisas? A gente precisa compreender isso aí, né? Então a morte pode ser recebida na velhice, é o que diz esse novo slide. De fato, as pessoas dizem, né, os mais antigos, que depois dos 30, até os 30 a gente pensa em como viver. E depois dos 30, como morrer, né? Dizem por aí, eu não sei se esse ditado é verdadeiro, não cheguei aos 30, mas na primeira parte está sendo verdadeiro, ainda estou pensando em como viver, beleza? Então, olha, a velhice ela passa a ser compreendida com mais nitidez, né? Alguns dizem, inclusive, que o natural é que os filhos vejam os pais indo à morte, não o contrário, né? Justamente por essa lei da vida. Mesmo que haja idosos até
ativos apesar da idade avançada, existem aqueles que necessitam de cuidados especiais mais cedo, porque nem todas as famílias têm condições de oferecer, visto as extensas jornadas de trabalho radicais, né? Muitas vezes marginalizados, pois não se enquadram mais na rotina de produtividade, alguns idosos ficam reclusos em asilos e hospitais, vitimados pela solidão. Existem ainda aqueles idosos que, em razão de condições socioeconômicas, não têm acesso a tratamentos de saúde, ou seja, quando a morte, além de uma reflexão da velhice, vira um problema da velhice, né? Aí surge hoje com a ciência a, esse espírito de negação e da falta de legitimidade, né? Se dá a morte, como também a legitimidade. Algumas pessoas que passam por problema fazem de tudo para não enfrentar isso, daí, né, as terapias médicas. Como existe aqueles que sofrem na vida que preferem o contrário, né? Beleza? Que é avançar, que é fazer com que a morte chegue mais cedo, justamente para o sofrimento, né? Então, a gente chama isso de eutanásia, né? Que vocês devem já se debater se isso é uma coisa legal, se isso não é uma coisa legal, se isso é uma coisa que é amparada pelo seu pensamento religioso ou não, ok? Mas, filosoficamente, como a gente pode refletir sobre tudo isso, né? A gente pode refletir como o conceito de morte pode ser encarado. E a gente pode falar, inclusive, de morte simbólica, que são as perdas, as rupturas, os encerramentos da vida, né? Por exemplo, quando você tem um relacionamento com alguém e aquele não saiu bem, aquela pessoa morre para você, e assim por diante. São maneiras de se pensar esse problema. Sempre a gente percebe que esse tema é usado no sentido não pejorativo, mas triste, de afastamento, e não como se fosse uma coisa desejada. Então, são sentimentos que a gente presencia durante alguns outros momentos da vida, né? Os momentos de perda, de encerramento, de luto, beleza? A gente não aceita em alguns momentos coisas que se acabam. Algumas pessoas acabam alguns ciclos da vida e acabam não superando isso. A gente diz que é um luto não superado. Então, a filosofia nos oferece a oportunidade de pensar isso também, além da questão da morte física. Ok? Então, o que os filósofos têm a nos oferecer sobre pensar, né, a pensar sobre esse problema, que é o problema da morte. A gente encontra ali no primeiro ponto algo sobre Sócrates, que vocês já devem ter ouvido falar, eu já falei em sala, que foi um cara que, diante da morte, acabou desprezando, né, isso como sendo uma dor e utilizando no seu linguajar filosófico a posição de ignorante. Somos ignorantes quanto a isso, não conhecemos a morte, então não podemos nos posicionar sobre ela. Se ela é desconhecida, nós não temos conhecimento sobre ela, nós não podemos nem afirmar se ela é boa ou se ela é ruim. Sócrates, na beira da morte, falou isso. Né? Ele foi alguém levado a morrer, tá certo? Enquanto Epicuro defendia que a morte seria como assim? Tudo que existe para Epicuro existe em vida, ele era um materialista. Pois vida é o nada. Então, por exemplo, morte é ausência, vida é presença. É irrelevante se preocupar com isso, porque quando isso acontecer, nós não estaremos mais aqui. Entende? Quando a morte chegar, quem não estará mais aqui somos nós. Então é irrelevante pensar sobre isso para Epicuro. Já para Michel de Montaigne, né, um outro filósofo, essa é uma preocupação que deveria ser forte na gente. Como morrer bem? Vivendo bem, né? Isso é um encerramento da vida, a vida deve valer a pena ser vivida. É assim que Michel de Montaigne pensava. Alguns outros encararam esse problema, como o Jean-Paul Sartre e o Martin Heidegger. O Heidegger compreendia que o ser humano é um ser para a morte. Ou seja, a morte é um fato que se apresenta ao ser humano, de modo que essa finitude deve nos apontar para o que ele chama de vida autêntica. A percepção de que isso vai se acabar deve nos conduzir à oportunidade de viver melhor. Ok? E o outro pensador, Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre. Um outro pensador é o Jean-Paul Sartre.
Sartre dizia assim: defendia que a morte seria a certeza de que nada nos espera, uma nadificação dos nossos projetos. Portanto, seria assim como a vida um absurdo. A constatação de que o real absurdo é chamada por ele de náusea. Para o filósofo, no entanto, esse pensamento não impedia a liberdade de criar projetos de vida, até porque estes impedem a morte, independem da morte, né? Ou seja, assim como a vida é um absurdo, algo que não faz sentido algum, a morte também é. A Sartre. E como viver dessa maneira, então? Sabendo que nós somos livres, enquanto livres, somos nós que decidimos como viver. Ok, gente? Então, só relembrando, nós iremos passar algumas atividades, que já está lá no gestor escolar para vocês, e vocês terão a oportunidade de debater conosco essas atividades e esse conteúdo na próxima semana através de uma live, se as aulas presenciais não retornarem. Beleza? Qualquer dúvida, me procurem. Até mais.